Muito bom dia para você que nos acompanha pelo site Notícias Agrícolas nesta quinta-feira, hoje é dia 26 de agosto de 2021. A gente vai dar início à nossa programação ao vivo com informações importantes sobre o mercado da soja. Nesta manhã de hoje, as cotações em Chicago têm uma leve baixa, os preços do farelo também trabalham com estabilidade no mercado futuro norte-americano e os contratos futuros do óleo caindo um pouquinho nessa manhã de quinta-feira, devolvendo aí parte das altas fortes que nós observamos nos últimos dias. E são esses dois produtos que vão estar em pauta nessa entrevista. Claro que a gente vai falar da soja também, matéria-prima para ambos, mas a gente precisa entender também o mercado de derivados para entender como é que está se comportando o mercado de grão. Não é isso, Eduardo Vanin? Muito bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas novamente. Bom dia, Carla. Tudo bem? Como é que vai? Tudo certo, e contigo? Beleza, tudo indo. Ah, maravilha. Bom, o Eduardo Vanin, como vocês já conhecem, analista de mercado da Agriinvest, e vai estar conosco nessa conversa hoje para a gente entender um pouquinho das condições da demanda, porque olhando tanto para farelo quanto para óleo, a gente tem informações importantes que vão ajudar a gente a direcionar os preços e entender o caminho dos preços do grão, não é isso, Vanin? É isso aí, bastante importante. Começando pelo farelo, eu tenho acompanhado bem de perto as suas informações, Vanin, e você tem falado bastante sobre como as vendas de farelo de soja na China têm se aquecido bastante nessas últimas semanas e como agosto tem sido um mês importante para esse mercado. O que tem motivado esse aumento das vendas de farelo por lá? Bom, esse mês de agosto deve se confirmar como o mês mais forte para as vendas de farelo na China. Vinham bastante fraca durante o mês de maio, junho. Julho melhorou um pouco, mas já foi na última semana e já emendou no mês de agosto melhor. O mês de agosto vai fechar com mais de 5 milhões de toneladas de vendas de farelo na China. Para se ter uma ideia, um mês bom de vendas de farelo é mais ou menos por aí, 5 milhões de toneladas. Nos últimos meses tem girado bem abaixo disso, menos de 3 milhões. Então, essa é uma boa notícia, e as indústrias na China vão vendendo mais, e por conta disso tem que comprar mais soja também. E por que está vendendo mais? Dois pontos, não é muito pela demanda, a demanda continua fraca, principalmente do lado do setor de suíno, margem continua muito ruim. Segundo dados do governo da China, em julho, na média nacional, os produtores de suíno perderam perto de $100 por cabeça de animal abatido. Lembrando que eles, no ano passado, ganharam $400, de 300 a 400, numa média do ano. Então, saíram de uma situação para lá de boa e agora estão numa situação em que o excesso de produção já traz pressão sobre os preços e as margens. Então, não é desse setor que está vindo esse aumento das compras. Tem um pouco da sazonalidade, o setor de piscicultura na China muito importante, maior do mundo, e entra no seu período aí de maior consumo agora, mas também as indústrias na China já querendo também vender um pouco mais. Então, um pouco mais de pressão até de venda do que de compra, né, na China. E a grande questão é, será que essas vendas de farelo vão se manter para frente no nível atual agora desse mês de agosto ou vão voltar a cair? Essa é a grande dúvida. E quando a gente olha para essas... Recentemente a gente viu a China comprar muita soja, né, Vanin? Principalmente no mercado norte-americano. O que a gente entende com todas essas compras? É só uma cobertura dessas posições aí das indústrias processadoras ou é também uma recomposição de estoques? Porque nessa semana nós também tivemos a notícia de que a China estaria vendendo ali alguns volumes dos seus estoques para atender também essa demanda. Como é que fica essa necessidade de compra? Para atender a sua demanda e também a sua necessidade, essa necessidade de compra e venda, né? Como é que fica essa situação agora, diante do que a China ainda precisa comprar e do que já comprou de soja? Bom, a cobertura da China está bem curta. É um dos anos aí que eu tenho visto mais curta. Lembrando que a margem na China está ruim, já tem pelo menos uns 5, 6 meses. Não está nada boa. E aí, claro, a estratégia nesses momentos é você comprar o menos possível, porque você está tomando prejuízo. Nesse ponto, é muito importante que melhore as margens na China. Só que a melhora da margem na China, nesse momento, ela tá com uma certa barreira. Uma,
como eu comentei, o setor de suíno não está bem. Outra, o frete marítimo está extremamente caro, continua alto, isso não ajuda nada. E aí viria ou pela queda dos prêmios nas origens, mas não está caindo, ou pela queda de Chicago. Chicago caiu um pouco, deu uma melhorada. Quer dizer, as indústrias na China nesse momento estão aí nesse meio entre uma pressão de alta da matéria-prima e no mercado interno deles demanda não está boa. E aí a cobertura deles muito curta. Eles têm que comprar até final de janeiro 20 milhões de toneladas. Nesse momento, os Estados Unidos é mais competitivo que o Brasil, em torno de uns 25 centavos por bushel posto lá na China. A China vai continuar comprando, só que muito cadenciadinho. Não é nada parecido com o que aconteceu ano passado, quando a margem estava boa e as compras, elas aconteciam diariamente em volumes bastante grandes, e a gente viu como foi o crescimento forte do programa de exportação americano, que levou o bushel dos 9 até mais de 16 dólares, como a gente viu esse movimento do ano passado para cá. Nesse momento, então, eu diria assim, momento bem desafiador para a indústria processadora chinesa. Estão bem curtos, mas com margens bem aquém do ideal. E o que poderia mudar esse cenário da margem? Eduardo, o que poderia sinalizar uma melhora dessas margens para as indústrias processadoras da China? Duas formas. A matéria-prima ficar mais barata, ou via Chicago, ou via frete. Me parece que nenhuma das duas vamos ter um alívio. Talvez daqui a pouquinho o Chicago pode até escorregar um pouco mais e fazer as mínimas sazonais. Mas os fretes marítimos estão realmente mostrando que não há fundamentos para queda nesse momento. E a outra ponta seria o mercado lá na China pagar mais pelo óleo e pelo farelo. Tem que acontecer alguma coisa desses dois lados. Ou matéria-prima mais barata, via frete, ou mesmo via Chicago, ou pagar mais lá um farelo mais caro, um óleo mais caro no mercado chinês. Vanin, internamente falando, olhando para a demanda doméstica da China, como é que cenário é esse agora? A gente tem a população consumindo um pouco menos, tem preocupações ali com a variante Delta e novas possibilidades de restrição. Como é que está a demanda interna, principalmente por proteínas animais? E aí a gente pode falar um pouco também sobre o consumo de óleos vegetais, né, óleos comestíveis. Como é que está a demanda interna chinesa por alimentos agora no atual cenário que a gente está vivendo? Bom, eu gosto de pegar como um indicador as vendas da Yum, que é a empresa que é dona das marcas Pizza Hut e também a KFC. E é a maior rede de fast food estrangeira dentro da China. Tá. Tem mais de 7 lojas espalhadas pelo país. Quer dizer, é um bom indicador de como é que está o consumo de alimento fora de casa. Caiu um pouco, mas não é igual ao ano passado. O ano passado foi realmente um baque, mas nesse momento caiu, mas não muito. Parece que a população está se acostumando ao delivery, a esse tipo de essa mudança, mas não tem sido muito impactado, não. O ponto principal realmente é a margem ruim do suinocultor. Esse é o ponto que mais está impactando. E como o esmagamento está um pouco menor e o consumo de óleo de soja está crescendo na China, até por falta de substitutos, o óleo de palma está caro e o óleo de canola, com a quebra no Canadá, a canola está ficando cara. A canola vai exportar menos, o Canadá vai exportar menos canola para a China, que é o seu grande comprador. Nesse ponto, teremos, a China vai ter uma redução na oferta de outros óleos, a exemplo também do óleo de girassol, que está extremamente caro, frete marítimo muito caro também, e aí a China, com falta de outros óleos, precisa muito do óleo de soja, que vem através da soja importada. Então, o óleo de soja, na minha opinião, na China, é a ponta forte do complexo, e não é só na China, no resto do mundo também, como a gente está vendo.
Antes da gente falar um pouquinho mais do óleo, hoje a gente teve a informação pelo adido do USDA na China de uma projeção de carne suína na ordem de 14%, né, Vanin? Isso já é esse reflexo também dessa margem do suinocultor complicada e desse momento difícil aí da suinocultura chinesa? Só me fala dessa informação, é 14% de aumento da produção, queda de 14% na produção de carne suína em 2022. Veja só, em 2022 a produção de suínos deve cair 5%. Os preços baixos e os surtos de doenças em 2021 levaram a abates significativos e atrasos no repovoamento. A produção de suínos em 2022 cairá 14% à medida em que os suínos chegarem ao mercado e políticas governamentais destinadas a limitar flutuações de preço inadvertidamente prejudicarem a expansão. As importações de carne suína aumentarão para 5,1 milhões de toneladas, uma vez que a demanda do consumidor por carne suína excede a produção doméstica. É um processo natural. A gente sabe muito bem que toda vez que, e até no histórico da China e de qualquer outro país produtor de carne suína, quando há uma margem muito negativa, que é o caso agora, naturalmente os produtores vão reduzir o plantel, e principalmente as matrizes e reprodutores menos produtivos. Sim. Porque a gente tem que lembrar que a China ela veio num processo de, como a margem estava muito, muito boa, a retenção de matrizes, de reprodutores, foi meio que desordenada, sem se cuidar muito com a qualidade genética desses animais. Agora que a margem está muito apertada, vai se fazer todo um processo de um pente fino para tentar selecionar as melhores. Sim. Se vem uma queda, eu não acredito numa queda tão grande assim, não, 14%. Eu acredito que não haverá um crescimento, mas uma queda de 14% eu acho bem difícil. Bem agressivo esse número, né, Vanin? Sim, é bem agressivo. Mas se o adido, se o escritório do USDA lá na China tiver certo, vai ser negativo de novo para o farelo, e para a demanda por soja, menor população, mas vai ser positivo para os países exportadores de carnes. Exemplo do Brasil, que crescido bastante na exportação de carne bovina e suína lá para a China. Então, tem seus impactos aí. E, Vanin, permanece aquela postura do governo chinês de fato, tentar diminuir a sua dependência muito forte da soja e mudar ali a elaboração da alimentação animal com um percentual menor de soja e utilizar algumas alternativas ali para compor a alimentação dos animais? Isso tudo é bonito na teoria. Na prática, depende que esse ano, a gente tem que pensar, esse ano tivemos um cenário propício para esse tipo de discurso, que foi o quê? O trigo barato. Só que o trigo não está mais barato. Na verdade, o trigo subiu para caramba. Exato. Acabou o trigo barato. Na China não acabou o trigo barato ainda. O trigo ainda é mais baixo do que o milho na China. No mundo já não é mais. Se a gente pega o Mar Negro, que é o maior exportador de trigo, e nesse momento é o milho também mais barato, a diferença que estava muito pequena, agora o trigo já é negociado com um ágio de 40 e poucos dólares acima do milho, FOB. Destino da mesma forma. Então, esse processo ele vai ter um fim. E aí o trigo barato, que substitui o milho, tem uma proteína maior, cevada também, acaba possibilitando essa redução do uso de farelo. Mas eu não tenho dúvida de que a China, como importador de trigo, vai começar a ter também uma pressão de alta no preço do trigo internamente. E aí o uso de trigo na ração vai cair. E aí não vai ser o consumo de farelo, nesse ponto, deve voltar ao normal. Não acredito que a gente tenha esse movimento igual desse ano. Tá certo.
Vanin, para a gente, na sequência, entender como é que a China ainda vai fazer essas compras de 20 milhões de toneladas, como você está calculando, né, como mostra essa necessidade, eu queria ouvir um pouquinho de você antes como é que está esse mercado do óleo de soja. A gente viu as altas serem fortes aí nesses últimos dias, hoje o mercado devolvendo, e também não cai tanto, né, tem ali uma correção. Permanece essa tendência de alta para os óleos vegetais, não só óleo de soja, mas para os óleos vegetais de uma forma geral? Bom, é o seguinte, vamos falar de Chicago. O Chicago é o seguinte, a sexta-feira caiu, mas depois a Reuters, a Bloomberg já completaram um pouco melhor a notícia. Notícia era, primeiramente, que a EPA, a Agência Ambiental Americana, ela iria propor uma redução para os níveis de 2020, que são altos, não é pequeno, para a mistura do biodiesel. Mas, no final de semana, já ia propor uma redução para 2021 e um aumento para 2022. Quer dizer, 2022. Então, ela faria 2 anos, uma recomendação para 2021 e 2022. No final das contas, isso deve ser uma soma zero dos níveis atuais. Mas o outro ponto, e mais importante, é que o que está crescendo nos Estados Unidos na questão do consumo de óleo de soja e de graxas e sebo, bovina, etc. e tal. Não é o biodiesel, é o diesel renovável. É uma corrida do ouro. E na questão do diesel renovável, é um outro produto que não está sob o mandatório, que o biodiesel está, e o etanol também. E esse diesel renovável, ele tem tudo a ver com os estados democratas lá da costa oeste americana, que querem chegar ao carbono zero, que é a neutralidade entre aquilo que se emite e aquilo que deixa-se de emitir ou produz produtos que são consumidores, são carbono negativo, a exemplo do biodiesel renovável, do diesel renovável. Certo. E esse produto, ele já tem um baita de um incentivo financeiro do governo federal, está de acordo com o Acordo de Paris, essa coisa toda, a questão do Biden, né, o pilar verde em cima do qual ele se elegeu. Nesse ponto, esse consumo ele só vai crescer. E vai faltar óleo nos Estados Unidos. Ao longo do tempo, é só olhar os projetos que estão em construção, pela ADM, Cargill, Bunge e turma toda. Tem refinarias de petróleo que nem tem nada a ver com soja, nem nada a ver com óleo, mas vão entrar nesse mercado também, de olho nesse incentivo. E aí o consumo de óleo só vai crescer nos Estados Unidos. Na nossa opinião, da Agriinvest, os Estados Unidos mudou a chave. Os Estados Unidos não tem mais uma vocação de exportador de soja. Vai continuar exportando? Claro. Mas o percentual vai mudando. E a vocação vai ser produção de óleo para biocombustíveis. E aí o diesel renovável também. E o Brasil vai ter que assumir cada vez mais esse papel de exportador de soja. Quer dizer, o preço aqui tem que incentivar o aumento da área. E você acha que a gente tem, de fato, espaço para que isso aconteça, a exemplo do que já vamos observar nessa safra 2021-22? Tem sim. Basta a gente olhar aí os relatórios, não sei se são recentes, mas da quantidade de pastagem degradada, todos esses dados. O Brasil tem condição, com certeza, de atender essa demanda global. Mas os preços tendem a caminhar para incentivar, ou a gente ainda vai ter que entender muito como é que se comportarão esses fatores de oferta e demanda para entender se o preço vai, de fato, estimular o aumento de área por aqui, Vanin? A rentabilidade está muito boa, sem dúvida. Sim. Os níveis atuais, por exemplo, já estão saindo negócios lá no Mato Grosso para 2023 a R$ 135, R$ 136 a saca. Só olhando o preço nominal em reais por saca já é muito bom. Mesmo com fertilizante caro, ainda dá uma excelente margem. Os preços vão continuar incentivando o produtor brasileiro de soja, com certeza. Vanin, em resumo, o que a gente pode entender quando a gente olha para esse mercado? A gente tem, portanto, uma demanda ainda bastante robusta para acontecer
E pergunta 1, como ela vai acontecer? Pergunta 2, em que passo a gente vai ver esse fator continuar interferindo ou influenciando de forma intensa o andamento das cotações em Chicago, nesse período em que estamos concluindo a safra americana e prestes a começar a safra brasileira? Olha, diferentemente do ano passado e início desse ano, o Brasil tem soja ainda, estamos um pouco atrasados na nossa exportação, estamos mais caros agora aqui em relação aos Estados Unidos, mas tem muita soja ainda, tem soja no Paraná, Rio Grande do Sul, essa soja tem que sair. Se não sair agora, porque nós estamos mais caros, vai acabar saindo em janeiro. Antes, se o clima colaborar, e tem os mapas que já estão mostrando boas chuvas para o Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso já em setembro. Então vamos imaginar o seguinte, o Paraná planta cedo, norte do Paraná planta aí, se tudo correr bem, já em setembro. Nós vamos ter soja no Paraná já em janeiro, vamos ter soja também lá no Mato Grosso, mas essa soja no Mato Grosso em janeiro, acaba ficando para a indústria. E essa soja ela vai ter que entrar, nós temos ainda o trigo, o milho verão lá no Rio Grande do Sul, quer dizer, essa soja ela vai ter que ser movimentada. Uhum. Não temos como segurar. Sim. E essa, em janeiro, saindo, vai competir com a soja americana novamente, em fevereiro, se tudo correr bem, já vamos ter soja nova também, coisa que não aconteceu esse ano, por isso que a China fez compras de hedging, quer dizer, para se proteger nos Estados Unidos pelo atraso no Brasil. Eu não vejo isso acontecendo esse ano. E tudo isso faz parte desses próximos 6 meses, que são as vendas americanas, a transição para o Brasil e uma demanda chinesa que não está da mão para a boca, com margens nada muito boas. O único ponto positivo é que a safra americana não vai ser grande. Inclusive, nós acreditamos que no próximo relatório de setembro podemos ter uma nova redução da produtividade americana de milho e de soja. Esse é o ponto aí. A safra americana não vai ser grande. Então, provavelmente o USDA tem que fazer o seguinte: reduz a produtividade, reduz a produção, mas também reduz a demanda. Mesmo porque daqui a pouco o Brasil vai estar aí liderando e aí os Estados Unidos não vai ter chance. Pelos níveis atuais dos nossos prêmios, a partir de fevereiro, soja nossa é imbatível. E realmente, se a gente colher 143, 144 milhões de toneladas e tivermos um programa de 92, 93, 94 milhões de toneladas de exportação, realmente a gente vai ter que exportar muito durante fevereiro até agosto. E aí o Brasil tem que ser barato, né? Não tem jeito. Então, realmente, eu acredito nessa correção. O USDA tem que fazer uma correção, provavelmente, na produção americana de novo para baixo, mas também na demanda para baixo. Não tem como. Os Estados Unidos não vai conseguir concorrer com nós, talvez já a partir de janeiro. Você fala sobre essa questão dos prêmios, né, Vanin? Que a partir de fevereiro a nossa soja é imbatível. Os chineses já estão olhando para isso e fazendo compras com embarque para o ano que vem aqui no Brasil, aproveitando esse momento? Sim, 8 milhões de toneladas nas nossas contas. Já vendido. Ou seja, março e abril. Se tem alguém que sabe aproveitar os bons momentos, são os chineses, né, Eduardo Vanin? Lá para frente a margem deles está melhor. Se eu fosse uma processadora chinesa, tendo margem zero agora, até janeiro, e depois uma margem positiva de 20, 25 dólares, eu iria comprando só o necessário daqui para frente até a safra brasileira, e daí sim eu tentaria repor a minha margem, que é mais ou menos o cenário que está se desenhando. E isso é um sinal para o produtor brasileiro também, né, Vanin? De que ele tem aí esses sinais de fato e essas boas oportunidades de comercialização. Você falou da rentabilidade e ele tem que começar a fazer essas contas, principalmente sobre a renda e não olhando só para a tela de Chicago ou para a formação do seu preço ali. Tem que cruzar com os seus custos, entender a sua margem e saber se é momento de participar, né? Perfeitamente, é isso aí. Rentabilidade em primeiro lugar. Depois vem as estratégias. E aí a gente tem que entender esses momentos do mercado para daí tentar melhorar um pouco o preço via essas ferramentas que nós temos de bolsa. Que lá no ano que vem vai dar certo de novo, não tenho dúvida. O produtor tem que ficar atento aí, quando o produtor americano for plantar sua soja de novo, nós vamos ter aí um novo período de volatilidade. Bom para o produtor voltar a participar. Mas é isso aí. Lucro em primeiro lugar
e depois a gente discute as outras ferramentas. É isso mesmo. Eduardo Vanin, muito obrigada pela companhia nessa manhã de quinta-feira conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como sempre, né, você sabe que eu sou presidente do teu fã-clube, então ótima forma da gente começar o dia e orientando os produtores por aqui. Obrigada, meu amigo, pelas informações compartilhadas por aqui. Até a próxima. Beleza, grande abraço a todos, boa semana e sempre às ordens. Que assim seja. Obrigada, Vanin. Até mais. Um abraço, meu amigo. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Eduardo Vanin, senhoras e senhores, grande analista, um dos mais experientes do Brasil, e de fato a gente tem essa perspectiva aí dos mercados derivados. Isso é importante para você entender a formação do teu preço, mas mais importante do que isso, Eduardo Vanin reafirmando a alta rentabilidade do produtor brasileiro de soja agora, é olhar para essa rentabilidade, para essas margens, entender se é teu momento de participar do mercado. Faça isso, faça esse cruzamento dos teus custos de produção com os atuais preços que você tem disponíveis para a tua soja e veja se é momento de participar. A demanda segue muito forte, mas temos aí uma condição de oferta que vem se equilibrando, talvez não pela safra americana, que ainda dá alguns sinais de alerta, mas principalmente com a nova oferta que está sendo esperada aqui do Brasil, e aí sim a gente tem que continuar bastante atento a isso. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.